Terceira semana do Advento, sexta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Eis como foi a origem de Jesus Cristo. Sua mãe, desposada com José, antes de conviverem, achou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher. E não conviveu com ela enquanto não deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, ontem nós escutávamos a origem segundo a carne de Jesus Cristo. Ele é o filho de Abraão, de Davi, toda a genealogia apresentada por Mateus no seu Evangelho. Na continuidade desse trecho, como bom na tradição semítica, Mateus coloca a origem divina agora de Jesus. José aparece no meio dessa história, portanto, a dimensão divina com a contribuição humana. Em que sentido a contribuição humana? Aquilo que séculos depois a igreja instituiu, José como patrono universal da igreja, porque cuida dos dois dons da igreja: o santo, filho de Deus, segundo a carne, e aquela preservada do pecado, toda pura, imaculada, Maria. Então ele tem a missão neste mundo de tornar-se o pai putativo de Jesus Cristo. O que significa esta palavra? Significa que ele assume esta paternidade segundo a dimensão mais humana possível, nas necessidades do Filho de Deus: comer, beber, ser educado, enfim, sem coabitar com a sua esposa Maria. Ou seja, humanamente falando, José não tem uma contribuição na geração do Cristo. O próprio Evangelho nos diz: aquele que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Ele é divino, por isso é chamado o Santo de Deus. Relembra, inclusive, a profecia de Isaías, mencionada ontem. Profecia essa que dizia e relembrava: servirá de sinal, uma virgem dará luz a um filho. A virgem que dá a luz a um filho será chamado o Deus que permanece conosco. Mateus, então, logo dá as informações da mensagem que vai querer pregar no seu evangelho. Um Deus que permanece, um Deus que está sempre conosco. Nós acompanhamos, por exemplo, no capítulo 21 do mesmo evangelista, Jesus manda os discípulos no mundo inteiro batizar, pregar, fazer o milagre com a autoridade dada a ele. E Mateus não narra a ascensão, não narra a subida ao céu. Para dizer o quê? O Senhor permanece conosco na missão apostólica. Então, Deus que veio habitar a nossa realidade, Deus que veio habitar o nosso mundo, a divindade veio habitar entre os homens. Nos diz isso o livro da sabedoria, no capítulo 8. A grande promessa para nós que acreditamos no Filho de Deus. A sabedoria veio brincar entre os homens. A sabedoria é a divindade, é a perfeição, aquilo que é dado de maneira sublime. Portanto, meus irmãos, neste evangelho de hoje e aquilo que celebramos na liturgia, a divindade de Deus presente no meio dos homens. Porque não segue a dimensão segundo a carne, não segue a lógica da carne, não segue a lógica de um casal normal, mas a concepção divinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é tempo de abrir nosso coração, escancarar a porta de nossa casa, do nosso trabalho, a nossa vida para esse Cristo divino, santo, que quer habitar entre nós. Que Ele possa abençoar e santificar o nosso dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.